Brasil foi um país que condenou de forma veemente a posição do Hamas. Foi preocupante assistir a postura do presidente Lula, que trouxe ao Brasil um alinhamento com nações diplomáticas controversas. Durante sua visita ao Cairo, Lula expressou uma posição equivocada sobre o conflito em Gaza, o que causou até mesmo surpresa negativa entre os próprios egípcios, que já foram vítimas de atos terroristas do Hamas. Em suas declarações, Lula afirmou nesta quinta-feira 15 que não conseguiu encontrar nenhuma explicação para o comportamento de Israel na guerra contra o Hamas, na faixa de Gaza. No entanto, diante do ditador Abdel Fattah Khalil, Lula proferiu uma inverdade ao afirmar que o Brasil condenou os atos terroristas. Veja trecho do discurso de Lula. Guerra na faixa de Gaza. Ou seja, o Brasil foi um país que condenou de forma veemente a posição do Hamas no ataque a Israel e ao sequestro de centenas de pessoas. Mas não tem nenhuma explicação o comportamento do Israel, a pretexto de derrotar o Hamas, está matando mulheres e crianças, coisa jamais vista em qualquer guerra. Por isso, o Brasil está empenhado, esperamos contar com o apoio do Egito, para que a gente consiga fazer as mudanças necessárias nos órgãos de governança global. É urgente estabelecer um cessar-fogo definitivo. O Brasil é terminantemente contrário à tentativa de deslocamento forçado do povo palestino. Por esse motivo, entre outros, o Brasil se manifestou em apoio ao processo instaurado na Corte Internacional da Justiça pela África do Sul. É importante ressaltar que o presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Israel, senador Carlos Viana, observa que o Brasil está cada vez mais se alinhando a países anões diplomáticos que estão fora do eixo de desenvolvimento, como o Irã e a África do Sul. O senador Carlos Viana afirma que Lula é influenciado negativamente por Celso Amorim e que, infelizmente, isso diminui a importância do Brasil. É lamentável a falta de conhecimento demonstrada pelo presidente. Além disso, Lula não mencionou as ações do Hamas, como o lançamento de foguetes contra cidades israelenses e a construção de túneis para infiltrar terroristas em território israelense. Essas ações do Hamas são consideradas provocativas e contribuem para a escalada do conflito. Lula parece não saber que o governo do Egito repudia o Hamas devido às atrocidades cometidas pelos terroristas em seu país e mantém relações com Israel. O Egito foi o primeiro Estado árabe a estabelecer a paz com Israel em 1978. Por muitos anos, a ponto de muitos palestinos acusaram o Egito de fortalecer o bloqueio imposto por Israel a Gaza, desde que o Hamas assumiu o poder em 2007. Essas restrições estão relacionadas, principalmente, a questões de segurança no norte do Sinai, onde as autoridades egípcias estão envolvidas em um conflito mortal com jihadistas ligados ao grupo terrorista Al-Qaeda. Vale lembrar que tanto o grupo Al-Qaeda quanto o Estado Islâmico incentivam seus seguidores a realizar ataques terroristas. O Irã patrocina o Hamas, fornecendo dinheiro e armas, e também faz o mesmo com o Hezbollah, que controla o sul do Líbano e é parceiro dos fanáticos em Gaza, que vê Israel como um inimigo a ser destruído. É decepcionante e preocupante que Lula nunca tenha responsabilizado o Hamas pelas covardes execuções de mais de 1.300 pessoas, incluindo crianças, idosos e 4 brasileiros. Ao lamentar o episódio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se referiu ao ataque como terrorista, mas não estendeu ao Hamas. Infelizmente, essa posição segue a linha adotada pelo governo brasileiro, que se alinha às nações como China, Rússia, Turquia, Irã e Noruega, que não classificaram o Hamas como um grupo terrorista. Isso vai contra países como Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Austrália e as nações da União Europeia, que reconhecem o Hamas como uma organização terrorista. Além disso, é importante ressaltar que o Hamas tem como obsessão a destruição de Israel, a aniquilação de Israel e a expulsão dos judeus do Oriente Médio estão explicitamente mencionadas
na Carta Fundacional do Hamas, redigida em 1987. Em outra demonstração de suas ideias extremistas, o grupo terrorista deseja transformar a Palestina em uma república islâmica. Surpreendentemente, poucas horas depois, Lula participou de uma sessão do Conselho de Representantes da Liga dos Estados Árabes, onde novamente condenou a reação de Israel e anunciou uma doação para uma agência da ONU, que é considerada uma fachada para o Hamas. Ele mencionou a necessidade de uma governança global junto aos países árabes e ainda defendeu a divisão de Jerusalém. Veja. Senhoras e senhores, retorno ao Cairo num contexto de terrível catástrofe humanitária na faixa de Gaza. A reação desproporcional e indiscriminada de Israel é inadmissível e constitui um dos mais trágicos episódios deste longo conflito. As perdas humanas e materiais são irreparáveis. Não podemos banalizar a morte de milhares de civis como mero dano colateral. É preciso pôr fim a essa desumanidade e covardia. Basta de punições coletivas. Ante nossos olhos, a população de Gaza sofre de fome, sede, doenças e outros tipos de privações, como alerta a Organização Mundial da Saúde. A situação na Cisjordânia, que já era crítica, também está se tornando insustentável. No momento em que o povo palestino mais precisa de apoio, os países ricos decidem cortar a ajuda humanitária à agência da ONU para os refugiados palestinos. As recentes denúncias contra os funcionários da agência precisam ser devidamente investigadas, mas não podem paralisá-las. Meu governo fará um novo aporte de recursos em rua e exortamos todos os países a manter e reforçar suas contribuições. Apoiamos o processo instaurado na Corte Internacional de Justiça pela África do Sul sobre a aplicação da Convenção para a Repressão e Punição do Crime de Genocídio. A posição do Brasil é clara. Não haverá paz enquanto não houver um Estado palestino dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas, que inclui a faixa de Gaza e a Cisjordânia, tendo Jerusalém Oriental como sua capital. É a nossa causa. Por isso eu quero agradecer à Liga Árabe, dizer para vocês da importância que vocês têm nesse processo de chamar a atenção da humanidade. E levar em conta, secretário, que nós precisamos ter um debate muito importante para que a gente repense a Organização das Nações Unidas, para que a gente repense a nova governança global. Não é possível que a ONU seja governada pelos países que saíram vitoriosos ou perdedores da Segunda Guerra Mundial. É preciso pensar em acabar com o direito de veto. Depois eu venho aqui para dizer da minha solidariedade ao povo palestino. É lamentável que o presidente seja tão irresponsável a ponto de estreitar laços com o terrorismo e desrespeitar Israel e o povo judeu, como afirmou o deputado Carlos Jordi. Além disso, a maioria das nações democráticas e desenvolvidas reconhece o direito de Israel de se defender contra os ataques terroristas e de preservar sua segurança nacional. A postura adotada pelo presidente Lula de questionar as ações de Israel e se alinhar a regimes e grupos terroristas levanta preocupações sobre o compromisso do Brasil com a paz, a estabilidade regional e os valores democráticos. É importante ressaltar que a situação do Oriente Médio é complexa e envolve múltiplos atores, interesses e questões históricas. No entanto, é fundamental que os líderes políticos ajam com responsabilidade, baseados em informações precisas e em busca de soluções diplomáticas e pacíficas. As declarações de Lula durante sua visita ao Cairo podem ter repercussões negativas nas relações internacionais do Brasil, especialmente com nações que veem o terrorismo como uma ameaça global e que apoiam o direito de Israel à autodefesa. A postura do presidente também pode afetar negativamente as relações comerciais e diplomáticas do Brasil com países que têm laços estreitos com Israel, com os Estados Unidos e com muitos países europeus.